Seja bem-vindo, então, a Zai do Podcast, é o segundo episódio já, e a gente trouxe um convidado, novamente, o Michel Zaidovics. Ele veio aqui para falar um assunto um pouquinho diferente, até mesmo porque o nosso podcast ele é feito para empresários que pensam grande, não só aqui no Brasil, mas também fora, né, no exterior, e o assunto é exatamente esse, é a saída definitiva, né? Está explicando a nossa experiência nessa questão de saída definitiva. Muitos anos a gente já trabalha com jogadores de alta performance, inclusive jogadores que participaram da seleção, times de primeira divisão. Do Atlético também. Atletas de todo o Brasil, né? A gente tem bastante clientes aí que jogam e jogaram no exterior. Você, então, é o contador das estrelas, né? Digamos que temos algumas estrelas ali que realmente Que bacana. pode se considerar. Então, nesse caso, existe todo um planejamento, né? Porque uma situação onde eu vou ter que sair do Brasil, começar a trabalhar, vou constituir um patrimônio, eu tenho que me preocupar com o que eu vou fazer com as minhas coisas aqui. Se eu vou pagar imposto lá e também vou ter que pagar aqui. Então, todo esse cuidado é necessário. É aí que entra fazer ou não fazer a saída definitiva. Tá? Então, se puder explicar um pouquinho para a gente o que é essa declaração da saída definitiva, assim, por que o pessoal precisa fazer isso? Isso. Então, a declaração de saída definitiva nada mais é do que a sua declaração do imposto de renda no momento que você saiu do Brasil. Né? Por que é importante para a maioria das pessoas apresentarem isso? Por quê? Porque quando você sai do Brasil, você tem um patrimônio X, você pagou imposto até uma determinada data. Então, você declara tudo que você tem. Tá? Depois dessa fase, que você está no exterior, etc., está constituído novo patrimônio, renda, você não precisa mais se preocupar com a tributação aqui no Brasil. Entendeu? A tua tributação no exterior vai ser paga no exterior. Entendi. Mas no momento que eu esqueci, ou não tenho conhecimento que é a saída definitiva, que essa declaração é importante para que o governo não tenha como me cobrar a minha renda do exterior, aí eu fico no risco de ter que pagar o imposto aqui na sua totalidade ou na diferença. Aí a gente entra em assuntos mais profundos, que são acordos e tratados para evitar bitributação, mas na maioria dos casos a saída definitiva é mais vantajosa para evitar esse tipo de coisa. Então, se eu tenho um imóvel aqui no Brasil, tive a saída definitiva, como que fica essa questão da tributação? O teu imóvel ele vai continuar, a saída definitiva você vai dar baixa da tua declaração. Eu dei baixa da declaração e não preciso mais declarar até que eu volte. Então, todo o teu patrimônio vai estar constando, a Receita Federal vai saber do teu patrimônio, das suas aplicações financeiras até a data que você apresentou essa declaração. Tá? Entendi. Se você ficou lá trabalhando fora por 2, 3, 4 anos, constituiu patrimônio novo, você dobrou o teu patrimônio, a Receita Federal não vai poder te cobrar impostos sobre esse rendimento lá. Ao contrário de quem não fez essa declaração. Então, imagine um exemplo. Eu fiquei 5 anos fora, não tinha nada, não entreguei a declaração definitiva, mas eu voltei para o Brasil com R$1 milhão. Como que a Receita vai enxergar isso? Que eu obtive um ganho, uma renda e não declarei e vai querer me cobrar imposto. Com certeza. Entendeu? Entendi. Para quem não tem a certeza, assim, mas eu não sei se eu preciso declarar ou não declarar, precisa toda uma análise, né, para entender o que é isso, uma avaliação, seria, existe uma avaliação que é necessária, todas as consequências da saída definitiva, porque uma vez que você é considerado não residente, existe preocupações aqui no Brasil caso você tenha renda. Por exemplo, se eu tiver um aluguel, né? Se tiver um aluguel, eu vou ser tributado direto na fonte.
vou ter que avisar a imobiliária que faça a retenção a título de não residente no Brasil, que é um código completamente diferente. Se eu receber algum valor de salário, algum prolabore, etc., a tributação também é na fonte, em 25%. Então, tem uma série de detalhes e cuidados que após a saída definitiva você deve providenciar, né? Uma delas é avisar, se você for manter investimento ou conta em banco, é muito importante que você avise o seu gerente que você não é mais residente no Brasil. Por quê? Porque toda a aplicação e tributação vai ser diferenciada a partir da saída definitiva. Essa seria até uma pergunta minha, qual que são os cuidados, né, com esse investimento? Eu tenho investimento aqui no Brasil e quero sair, né? Mas eu quero manter o investimento. Então, quais são esses cuidados, Então, a primeira coisa é avisar o gerente, olha, estou saindo do Brasil, e aí eles vão te apresentar uma série de situações, investimentos que podem continuar e investimentos que vão ser necessários ser adequados ou que vão sofrer outro tipo de retenção para não residente. Entendeu? Então, muitas vezes é vantajoso, de repente, constituir uma outra situação, transferir o investimento ou para fora, ou passar para uma pessoa jurídica. Seria aí um planejamento mesmo, para que se levante a melhor situação nesses casos. Certo. E as pessoas que estão lá, né, e que agora estão assistindo nosso podcast e vê que realmente, não fiz a declaração, tô perdidaço aqui, tô tentando entender pelo podcast mesmo que eu faço, mas então eles precisam entrar em contato com alguém. Você faria essa parte? Acontece frequentemente ali com a gente, de clientes que, entrando em contato. Vivendo em Londres há mais de 5 anos, fiz a declaração, continuo entregando a minha ali, porque eu recebo um aluguelzinho, mas hoje eu tenho renda, já tenho um imóvel, já tenho patrimônio, e aí, como que faz? Né? Então, você tem que estudar caso por caso. O importante é você prevenir, não deixar acontecer. Certo. Porque esse exemplo, quando chega nesse ponto, você já está com todo o risco de omissão de renda, sofreu a bitributação, né? Foi tributado lá. É como se estivesse morando aqui mesmo, né? Exatamente. Porque eu estou morando aqui, eu tenho renda no exterior, eu tenho que pagar imposto aqui. A Receita Federal vai entender dessa maneira. Então, e cai na malha fina. Exato. Então, é bem complicado. Quem não tem essa informação, quem deixou. Então, a primeira coisa, assim, que decidiu mudar, não largue a sua parte fiscal. Sim. Tá? É importante regularizar e cuidar com o que você está fazendo lá fora, etc. E tal. Até essa questão da declaração, vai ser necessário entrega de documentação, né? O que tu recomenda, assim, quais documentos eu devo guardar para fazer essas declarações? A mesma documentação para uma declaração qualquer, né? Declaração normal, anual. Certo. O fato é que se foca na data da saída do contribuinte. Sim. Né? Então, a partir do momento que entrega essa declaração, ele não precisa entregar mais nada para a Receita Federal. Ele estaria desobrigado à entrega dessas declarações. Porém, é importante estar atento das restrições, né? Que, como exemplo que eu falei, você precisa avisar todas as fontes pagadoras, etc., para ficar adequado à situação de não residente. As consequências, basicamente, né, de não fazer essa saída definitiva, seria cair na malha fina. As consequências podem ser desastrosas, né? Porque imagine que eu constituí renda nos últimos 5 anos, que eu fiz um patrimônio e eu recebi uma multa e ser tributado em 27,5% com multa e juros. Então, tudo que você fez lá fora pode se transformar em dívida tributária. Sim. Então, a consequência
São várias. Pode ser devastadora. Uhum. Então, é por isso que é muito importante. É importante, né? Tá? E uma vez que você faz, você decide voltar para o Brasil, sem problema algum, você vai demonstrar o seu patrimônio atual. Uhum. Então... Entendeu? Sem ter que responder como eu consegui esse dinheiro, se eu paguei imposto ou não, porque eu já declarei que estava pagando imposto em outro país. Certo. Então, vamos dizer, eu saí do Brasil, aí eu quero no exterior empreender, fazer algo, né? Porque a gente não vive, não cai dinheiro de árvore nem nada, então a gente precisa estar fazendo alguma coisa também no exterior. Voltei, o que eu faço, como que eu faço essa questão das rendas no exterior, né? Voltei para o Brasil, declarei lá certinho. Você constituiu um patrimônio lá. Isso. Não tem que... tendo renda, ou você está voltando. Então, tem vários aspectos aí na tua pergunta. Então, vamos considerar a questão do patrimônio. Sou leiga. Vamos lá. Então, eu voltei para o Brasil. A primeira coisa é como eu costumava já fazer isso há muito tempo com um cliente nosso, no ramo de chocolate, que seus diretores vinham trabalhar aqui no Brasil. Né? Eles vinham trabalhar no Brasil e a gente fazia o processo inverso, a primeira declaração. Né? Certo. Vai ser a mesma situação. Quando o residente brasileiro voltar, né, ele vai fazer a primeira declaração. Então, sempre, em conversa, para montar a primeira declaração, eu digo, e dizia e ainda digo, me mostre e você vai demonstrar tudo que você tem. Tem uma casa que você comprou, tem veículos, tem aplicação no exterior, você declara tudo 100%. Tudo. E muitos, antigamente, falavam, mas eu não quero declarar aquele imóvel, não quero declarar aquela conta, mas não tem o porquê não declarar. Porque isso aí não é sujeito à tributação. Não vai estar sujeito à tributação. Certo. Porque tudo que você conseguiu lá, você deve satisfação lá. Você vai ter que prestar contas lá. Chegou no Brasil, é importante que você coloque na sua declaração o seu patrimônio atual. Até porque se você quiser vender uma casa que você adquiriu, se você quiser trazer uma aplicação que você conseguiu guardar, você traz sem ter que pagar imposto. Caso contrário, se você não tem origem, você não consegue nem fechar o câmbio de um valor que não esteja declarado e não tem origem. Então, essa é a importância do retorno. Declarar 100% do seu patrimônio. Eu sei que você faz essas aberturas de empresa no exterior, né? Você trabalha com isso também. Há um grande tempo você tem essa experiência e essa expertise. E então os empresários, ao se mudar, eles te procuram também para abrir essas empresas, ou aqui no Brasil, né? Estou aqui no Brasil, quero expandir meus negócios para fora, vou abrir contigo a empresa no exterior. Uma LLC, uma corporation. Sim, isso é muito comum, principalmente empresários que vão abrir suas filiais. Então, nós auxiliamos, nós temos parceiros nos Estados Unidos, Ilhas Virgens. Então, toda essa etapa de abertura de empresas, de consultoria, através aqui do nosso escritório, dos nossos parceiros, nós conseguimos auxiliar o cliente para que ele faça de maneira correta. Um exemplo, nós temos muitos clientes que têm imóveis nos Estados Unidos, apartamentos, casas em Orlando, e uma das situações que muitos não sabiam e que começou a gerar essa demanda de abertura de empresas é que eles compravam imóvel na pessoa física. Tributação, Só que existe o imposto sobre a herança na pessoa física nos Estados Unidos, que é 40%. Nossa. Para americano, quem tem green card, existe uma isenção, um limite. Acima de 11 milhões de dólares, você não precisa pagar esses 40%. Mas para quem é estrangeiro, se você tiver $1.000 e falecer, você vai pagar 40% na pessoa física. Então, esse tipo de informação que a gente vai passando para os clientes. Então, cada imóvel na pessoa física se transforma numa LLC, pois é muito mais vantajoso. Então, essa é uma das atividades aí que a gente
está bem na ativa hoje, né? Nessa consultoria. E na questão também de empreendedores que abrem sua empresa, consultoria, feira, evento. Isso é importante fazer da maneira correta, mas já é um serviço que precisa ser prestado lá fora. E que nós, como mexemos muito com essa questão de saída definitiva, investimento no exterior, a gente acaba se envolvendo e tem esse know-how aí para poder estar indicando a melhor solução aí para os nossos clientes e parceiros. E falando nisso, é muito burocrático essa parte de abertura no exterior? Ou é parecido com o do Brasil? Não, melhor? Em resumo, é tranquilo, exceto, é bem mais tranquilo que o Brasil, é mais rápido a abertura de uma empresa. Importante saber. Exceto em algumas estruturas, como holding patrimonial, abertura em empresas offshore, são situações que demandam estudo e mais tempo. Mas essa situação mais simples de abrir uma empresa para empreender, abrir um negócio, ou porque eu comprei um imóvel, isso é bem tranquilo. E o Green Card vem junto? O Green Card não vem junto nesse caso. Senão eu já ia abrir aqui. É outro tema. Não adianta você investir lá ou empreender sem seguir os passos corretos ali para o Green Card. Claro que tem investimento para Green Card, mas aí isso é uma situação onde eu deixo os advogados da área de imigração, que são os experts na área. Senão tava todo mundo já te chamando aí para abrir uma empresa, né? Se abrir empresa e fosse tirar o Green Card, que sonho, né? Tava cheio de empresa. Então tá, Michel, eu agradeço. Você tem algo a falar mais sobre alguma coisa? Não deixe de se preocupar com a sua situação fiscal, porque é muito comum o pessoal pegar, ir embora, não quer mais saber de conta, não quer saber de obrigação fiscal e depois vem a bomba. E vem, porque nós temos casos ali semanais de problemas, de regularização, de CPF bloqueado, então não vale a pena deixar para resolver esse tipo de situação, que é uma vez só, está resolvido, você não se preocupa mais. E fica tranquilo, dorme tranquilo, sem esperar que possa cair uma bomba. Então é isso, Michel. Eu agradeço muito a sua presença. Vamos marcar mais aqui com o Michel. Esse assunto é bem bacana, né? Bem polêmico. Daí a gente pode trazer mais perguntinhas até. Então, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. De nada, estamos à disposição. Se tiverem perguntas, mandem para a Laura e com prazer. Sigam lá o Instagram da Zaido que o Michel está respondendo esse tipo de pergunta, né? É isso aí.